Olá, meu nome é Júlio Machado, eu sou orientado pelo professor André Robert de Boar, eu faço parte do PPGC da UFPEL e o meu trabalho é uma metodologia para redução do consumo energético no monitoramento adaptativo de aplicações em FOG, utilizando lógica fuzzy. Aqui a gente tem o sumário da minha apresentação, eu vou dar uma introdução sobre o assunto, vou apresentar os objetivos do meu trabalho, vou discutir um pouco os fundamentos conceituais da computação em Neva, nuvem e IoT, vou apresentar o ambiente de simulação, vou falar um pouco sobre o que é o monitoramento adaptativo e qual é a minha contribuição e os testes que eu realizei até o momento. Bom, a computação em nuvem revolucionou o modo como a internet entrega serviços pra gente, e com a evolução dos dispositivos de borda nos últimos anos, um novo paradigma estendeu o da computação em nuvem, que é o da computação em neve. E ele possui seus próprios desafios, que a gente pode dizer como a geodistributividade, a baixa latência, a heterogeneidade e a interoperabilidade. Bom, o objetivo geral do meu trabalho é desenvolver uma metodologia para a redução do consumo energético de aplicações em névoa. E como objetivos específicos, a gente tem estudar políticas de escalonamento existentes, buscando quais delas podem contribuir para a redução do consumo dessas aplicações em névoa, otimizar o uso de recursos das aplicações e utilizar também uma abordagem da lógica fuzzy, visando flexibilizar a quantidade de processos executados com o monitoramento realizado dessas aplicações. Bom, o que é a computação em nuvem? A computação em nuvem é um data center. Esse data center possui diversas máquinas virtuais, e esse data center, que possui essas diversas máquinas virtuais, é gerenciado por um software de nuvem. E o que é a FOG? A FOG é um meio caminho entre o usuário e o processamento. Ela baixa o nível, digamos assim, onde está o que tem que ser processado e o usuário. O que isso impacta? Isso impacta numa menor latência de processamento dos dados. Isso evita o gargalo de transferência de dados. E só que isso tem certas consequências. Por exemplo, a gente não tem aquela capacidade ilimitada de execução que a gente tem nos data centers de nuvem. E mais abaixo ainda, a gente tem a IoT. A IoT, então, ela está na ordem de bilhões, porque são dispositivos conectados à internet que conversam entre si, que geram dados, que coletam dados, enfim. E tem uma previsão que acho que era para esse ano, o ano que vem, que ia ter aproximadamente 25 bilhões de dispositivos conectados à internet interagindo. Então é uma quantidade imensa de dados. Bom, e a gente tem também a lógica fuzzy, que ela é fundamentada na teoria dos conjuntos fuzzy. Ela estende a lógica clássica e os seus resultados são dados por grau de pertinência no intervalo 0 e 1. Diferente da lógica clássica, que apresenta apenas valores booleanos, como sim e não, ou 0 e 1, ela permite que a gente apresente valores como 0,5, 0,7, muito, sim, baixo, alto, claro, um pouco claro, enfim. Por exemplo, se perguntarmos como que está o dia, assim, ao invés de falarmos que está bonito, que está bonito ou está feio, a gente pode dizer, bom, está um pouco bonito, está um pouco feio, enfim, por aí vai. Bom, para falar do ambiente de simulação que eu utilizei, que foi o iFog Sim, eu preciso falar um pouco sobre o Cloud Sim. O Cloud Sim, então, ele é um simulador de ambientes que permite uma modelagem de infraestruturas de nuvem com a sua escalabilidade. Ele permite modelar service brokers também. Ele permite modelar essas infraestruturas serem de larga escala. Ele permite a
flexibilização, entre a alocação por espaço compartilhado e tempo compartilhado de cores de processamento para serviços virtualizados também. Bom, como eu disse, o iFoxSim ele estende o CloudSim e, como o nome sugere, ele modela infraestruturas de névoa. Ele provê suporte à simulação de infraestruturas já distribuídas e ele permite a modelagem de dispositivos de borda, sensores e atuadores com diferentes políticas de recursos. Bom, para falar um pouco então do que é um monitoramento adaptativo, se a gente tem um ambiente de monitoramento, de temperatura ou de imagem, enfim, onde em um dado tempo não ocorreu nenhuma mudança nele, será que num próximo momento de verificação, será que a gente precisaria processar ele? Será que se a gente não processasse, será que isso não teria um benefício em questão a redução do consumo energético, mas de certo modo podendo impactar no monitoramento? Essa é a ideia base do monitoramento adaptativo, ou seja, se a minha aplicação não houve nenhuma alteração utilizando alguma estratégia, alguma política, enfim, ela tenta reduzir o consumo energético e de modo contrário também, se houve alguma alteração, ela aumenta a frequência que faz essa taxa de coleta de dados. Tem alguns trabalhos que utilizam um histórico da média, por exemplo, de monitoramento, tentando prever quando que vai ser necessário fazer o próximo monitoramento. E tem outros trabalhos também que utilizam a Quality of Service para ver em que momentos que a aplicação costuma precisar mais de recursos para fazer aquele monitoramento, tentando ele ser um pouco mais preciso. Bom, a estratégia do meu trabalho, ela utiliza a lógica fuzzy porque a lógica fuzzy, como eu falei anteriormente, pode me permitir diferentes níveis em relação ao meu monitoramento. E como é que é essa minha ideia, então? Eu tenho 3 variáveis. A minha primeira é meu FI, que é o número de eventos iguais em sequência. Eu vou dizer logo menos o que isso significa. Eu tenho meu RI, que é a probabilidade de execução desses eventos iguais em sequência. E eu tenho um V, que é uma conjunção dessas duas variáveis, que representa então a flexibilidade entre a qualidade do monitoramento e a redução da quantidade de processamento de dados, buscando então uma diminuição do consumo energético enquanto eu tento manter a qualidade do meu monitoramento. Como é que isso é feito, então? Como é que é a ideia? O meu número de eventos iguais em sequência, o que significa? Ele significa momentos, instantes de tempo, de A até B, por exemplo, onde não houve nenhuma alteração no meu ambiente. E a probabilidade de execução é uma variável que eu adicionei, que ela me auxilia a flexibilizar esse meu monitoramento. E esse meu V, então, que é a conjunção dessas duas variáveis, na verdade, ele é aplicado à filtragem de dados dos dispositivos de borda dessas aplicações de névoa. E como nós temos diversos dispositivos, ou seja, cada dispositivo vai ser aplicado um filtro próprio, ou seja, se eu tenho um conjunto de câmeras, uma câmera pode estar sendo mais usada que outra e isso pode impactar independentemente entre elas em si o seu consumo energético. Bom, como é que foi então, como é que foi realizado os meus testes até esse momento? Eu utilizei uma aplicação já presente no iFoxSim, que é um ambiente de monitoramento que utiliza câmeras. Aqui a gente tem os 3 casos que eu realizei. O meu default ali é o padrão do iFoxSim, onde eu não alterei nada, eu
é o padrão do FOXC, enfim. Ali o dois eventos, no caso seria dois eventos em sequência, onde eu fiz o não processamento, eu não processei onde ocorreram esses casos. E logo abaixo a gente tem a mesma coisa, só que três ocorrências. E a minha probabilidade de não execução, para eu visualizar melhor os resultados, eu deixei sempre em 100%, para não executar todos os casos. Como a gente pode observar, os dados estão em megawatts, e os dados apresentados, eles foram executados 10 vezes, cada um para se tirar essa média de desvio padrão, antes que eu esqueça. E como pode ser observado, a média dos valores ali, o M0, M00, M01, esses são os dispositivos. E a média dos consumos desses dispositivos, ali para na execução de dois eventos, por exemplo, em comparação com o default, é bem mais baixa, muito mais baixa. E em relação à não execução de 3 eventos, é baixa, mas não tão a redução não é tão drástica quanto o segundo caso. Aqui a gente tem em relação aos outros dispositivos, mas o padrão é o mesmo. O que isso significa? Significa que, ok, eu reduzi o meu consumo energético bastante, como a gente pode observar, só que o que isso vai impactar na minha aplicação? Isso pode impactar diversas coisas. Por exemplo, se é uma aplicação crítica, digamos assim, alguma nesse sentido, a qualidade do meu monitoramento pode ser relevante. Ou seja, eu tenho que tentar equilibrar essa minha redução do meu consumo energético com a qualidade desse meu monitoramento. Por isso que é importante aquela variável que eu adicionei da probabilidade de execução desses eventos. Ou seja, se eu baixasse um pouco a probabilidade da não execução, o consumo energético ali do caso dos dois eventos seria um pouco maior, mas isso impactaria então justamente numa maior qualidade do meu monitoramento. Então, aqui a gente tem o impacto nas aplicações, que foi o que eu falei, uma redução drástica, então nesses consumos vai causar justamente uma redução do consumo energético, só que pode impactar negativamente mais do que o esperado no meu monitoramento. Então, as contribuições esperadas e os próximos passos, eu quero adicionar thresholds com a lógica fuzzy em relação à adaptatividade do meu monitoramento nessas aplicações, buscando então classificar as aplicações, o monitoramento delas como baixo, médio ou excessivo. O excessivo então sendo o mais perto do default dessas aplicações, que é onde eu estaria agindo pouco em relação à redução do consumo energético, só que eu estaria mantendo a qualidade quase igual, mas a ideia então é buscar um casamento entre essas duas abordagens. Então, e prover um monitoramento adaptativo para aplicações com uso de lógica fuzzy, então. E é esse o meu trabalho. Obrigado. E espero por perguntas.